É um prazer sempre nós podemos estar juntos na casa de Deus. É um prazer podermos estar aqui todos juntos e ainda se eu tinha alguma dúvida daquilo que eu queria partilhar com os irmãos hoje. Desde que nós entramos aqui sempre, ouvimos sempre bater outra vez na mesma tecla, por assim dizer, não é? Ouvimos logo a passagem que a Lídia falou acerca de nós buscarmos a Deus desde a juventude e também temos estado a falar sobre a alegria de nós podemos estar todos juntos na casa de Deus. E eu espero que os irmãos possam ficar pelo menos tão entusiasmados com aquilo que eu vou partilhar com vocês como eu estou. Está a fazer barulho? Eu vou ligar. Amém. Amém. Já não estou a dizer. É bom. Ok. Espero conseguir transmitir aquilo que esta palavra tem falado comigo aos irmãos. Ela tem falado comigo. Espero que pelo menos consiga transmitir isso para vocês nesta tarde. Eu queria falar acerca de uma história que Jesus contou. Se os irmãos quiserem ir abrindo, está em Lucas, no capítulo 15. E nós habituámos a chamar esta história que Jesus contou como a parábola do filho pródigo. Nós não vamos ler toda, vamos ler só uma partezinha. Jesus conta esta parábola numa situação em que ele estava a ser criticado pelos religiosos da sua época. Estava a ser criticado pela maneira como ele se dava com os pecadores, pela maneira como ele se relacionava por aquelas pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade, pela maneira como ele se relacionava com aqueles que faziam coisas erradas, mesmo à luz daqueles que amavam a Deus, mesmo à luz daqueles que eram religiosos da época. Ele estava a ser criticado e Jesus conta-nos 3 histórias. Ele conta-nos a história da ovelha perdida, ele conta-nos a história da moeda perdida e ele conta-nos a história dos 2 filhos perdidos. E a realidade é que às vezes nós olhamos para aquela história e nós está lá o título, o filho pródigo, e parece que só um filho é que estava perdido, mas hoje nós vamos falar acerca de como é que o outro filho se perdeu dentro de casa. Não sei se algum irmão já perdeu alguma coisa dentro de casa, mas é terrível, porque nós sabemos que está lá e não sabemos onde é que ela está. E este filho, ele perdeu-se dentro de casa, ele não foi a lado nenhum, ele não saiu para nenhuma parte, mas ele conseguiu perder-se dentro de casa. E aquilo que nós vamos falar hoje é acerca disto realmente, porque é possível nós estarmos perdidos dentro da casa de Deus. E eu queria que os irmãos pudessem ler comigo em Lucas, no capítulo 15. E nós vamos ler apenas a partir do versículo 25. E diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo-lhe, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém. É verdade que, para aqueles que não conhecem a história, Jesus contou esta história acerca de um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos um dia chegou-se ao pé do pai e disse: Olha, eu quero a parte da herança que me pertence. Basicamente o que isto quer dizer era que o seu filho estava a dizer ao pai, ele estava a dizer: Olha, eu quero que tu estejas morto. Eu quero aquilo que eu tenho direito quando tu estiveres morto. Eu quero que tu simplesmente deixes de existir para eu poder levar a minha vida como eu quero. E temos outro filho que ficou em casa, e a história continua com a vida deste filho a quem o pai entregou esta herança, a quem o pai passou por cima desta afronta tão grande que o filho lhe fez, porque esta era uma afronta muito grande. O pai passou por cima disto, entregou-lhe a herança, uma coisa que seria inconcebível na cultura daquele tempo. O filho foi, levou a sua vida como quis, gastou a sua herança como quis, e um dia arrependeu-se e voltou para casa, e o pai o recebeu de braços abertos, cheio de amor, passando pela humilhação de voltar a receber aquele filho em casa outra vez, por amor. E agora nós temos este rapaz, o filho mais velho. Quando nós olhamos, ele é o filho certinho,
é o filho que fez tudo bem, é o filho que foi obediente, é o filho que ficou em casa. E parece aparentemente que tudo está bem com ele. Parece aparentemente que este é um bom filho. Parece aparentemente que ele está bem em casa deste pai que nos parece tão maravilhoso. Mas na realidade, quando nós vamos ver as atitudes deste filho, é acerca disto que nós vamos mostrar, este filho não estava assim tão bem como aparentava. O filho perdido, ele começa por demonstrar um espírito de servo e não de filho. No versículo 29, nós podemos ler há pouco que dizia: respondendo ele, disse ao pai: eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Apesar de ele ter permanecido com o pai, apesar deste filho ter estado na casa do pai, ele servia ao seu pai com todo o zelo. Ele era um filho obediente. Nada nos mostra na Bíblia que ele não fosse. Nesta história, ele era um filho obediente, um filho que fazia tudo o que o pai mandava, um filho que servia com zelo, um filho que fazia tudo certinho. E às vezes é tão fácil isto, mesmo entre nós na igreja, principalmente entre aqueles que cresceram na escola dominical, naqueles que cresceram dentro dos ensinamentos de Deus, nós aparentemente sermos tão certinhos com Deus. E isto às vezes pode ser um problema, porque isto começa a encher-nos de nós próprios, não é? Este filho estava cheio de certeza das coisas boas que ele tinha feito. Eu servi-te com zelo, eu fiz tudo bem, eu obedeci sempre. No entanto, nós podemos começar por ver que ele demonstra um espírito que é um espírito de servo e não de filho. Ele vai lembrar ao pai os serviços que ele lhe prestou. Olha como eu trabalhei tão bem para ti. Olha como eu trabalhei sempre para ti. Ele não vê o bezerro cevado que o pai tinha mandado matar, o bezerro gordo que estava lá guardado para uma grande festa. Ele não vê isso como um ato de amor, do pai para com o filho, mas ele vê isso como um pagamento. E ele diz: ok, ele não trabalhou, ele recebeu. Eu trabalhei, onde é que está o meu? Onde é que está o meu bezerro? Onde é que está o meu cabrito? Porque é que eu não posso ter também para... Ele está-se a comportar como um empregado e não como um filho. Ele nem sequer se lembra que ele é o herdeiro. Na prática, o que é que o pai tinha feito quando ele deu a herança ao filho? Ele tinha dividido a herança, tinha dado metade a cada um. Tudo o que existia na casa do pai era dele. Na prática, ele nem sequer se lembra que ele não é um servo. Ele não se lembra que ele é o herdeiro de tudo o que o pai tem. Nós podemos cair neste mesmo erro, nos tornarmos só servos de Deus, nos tornarmos servos tão zelosos de Deus, que deixamos de ser seus filhos. É muito importante que nós tenhamos um espírito de servos, porque é verdade, nós somos servos de Deus. No princípio, nós somos só servos de Deus, porque nós fomos comprados por Ele. Nós estávamos escravizados pelo pecado e Jesus, Ele pagou um preço muito alto por nós. Ele pagou por nós com o seu sangue. Mas Ele é um Redentor tão maravilhoso que Ele não pagou para nós sermos só servos. Ele pagou para que nós fôssemos filhos. Ele pagou para que nós fôssemos filhos e herdeiros. E ser filho é muito diferente de ser servo. A Bíblia mostra-nos que é muito diferente. E nós vamos ler algumas passagens que falam acerca disso em João, no capítulo 8, versículo 35. João 8, 35. Diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. E ainda em Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E será que nós temos sido filhos ou será que nós temos sido apenas servos de Deus?
Será que nós vimos à igreja cumprir as nossas obrigações de servos, em que servimos, em que tocamos, em que estamos na portaria, em que cantamos, em que tiramos oferta, em que limpamos a casa de oração? E no final, será que nós dizemos: Deus, já fiz o meu trabalho hoje, onde é que está o meu? Ou será que nós vamos para casa com aquela sensação do dever cumprido? Já fiz a minha obrigação hoje, já trabalhei para Deus hoje, já não tenho mais nada, já fiz o que lhe devia hoje. Infelizmente, muitas vezes nós somos levados a agir assim para com Deus. Mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer connosco. E por isso Ele não nos fez apenas seus servos, mas Ele fez-nos filhos. Deus, Ele quer ter um relacionamento de intimidade connosco. Ele quer que nós sejamos seus herdeiros. Ele quer que tudo aquilo que é dele seja também nosso. Ele quer que nós tomemos parte do seu reino. Amém. Ele quer que nós tomemos parte da sua glória. Amém. E esta é uma honra que nós não podemos desperdiçar. Amém. E o filho perdido, para além de ele agir como servo do pai, ele age como alguém que não tem comunhão com o pai. Ele age como alguém que não tem um relacionamento de intimidade com o pai. Em Lucas 15, na primeira passagem que nós lemos, versículos 25 a 28, nós lemos qual foi a atitude do filho mais velho. A Bíblia diz-nos que ele estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Este filho mostra que ele já não se vê a si próprio como filho. Os irmãos imaginem, quando nós vimos no trabalho e chegamos a casa, quando eu casei, eu fui viver para a minha casa e eu continuei com a chave da casa da minha mãe. E a minha mãe disse: tu ficas com a chave e tu entras cá como quiseres. Eu vivia muito perto da minha mãe, há um rio que passa no sítio onde a minha mãe mora, e eu vivo do outro lado do rio, então eu atravesso uma pontezinha pequena, estava a atravessar a pé, 10 minutos e estou em casa da minha mãe. E quando eu apetecia, eu entrava, eu tinha a chave, eu chegava, eu entrava. Só ouvi esse barulho lá em casa, sabia: olha, está cá alguém. Eu abria a porta com a chave, entrava em casa dos meus pais. A atitude deste filho não é a atitude de um filho. Quando nós chegamos quando nós chegamos à nossa rua, se nós ouvimos barulho na nossa casa, música, nós dizemos: olha, está lá alguém em casa. Há uma festa, há gente contente dentro da minha casa. O que é que se passa lá? Eu também quero saber, eu também quero participar desta alegria. Não é esta atitude que nós vemos num filho. Ele chega a casa e ele não consegue compreender porque é que há alegria naquela casa. Os irmãos já repararam? Ele manda chamar alguém para perguntar. Ele manda chamar um estranho para perguntar o que é que se passa na casa dele. E depois ele entra, quando ele sabe o que é que se passa, ele não, é alguém que não consegue conceber o que é que se passa dentro do coração do pai. Ele sabe: olha, o meu irmão voltou, o meu irmão está aqui, o meu irmão foi recebido outra vez pelo meu pai, como se nada tivesse passado. E ele não consegue compreender o amor que estava no coração do pai, porque ele não conhecia o coração do pai, porque ele não sabia o que é que se passava no coração daquele pai. Meus irmãos, quantas vezes é que nós somos assim com Deus? Quantas vezes é que nós não temos ousadia para entrar na presença dele como filhos? Como filhos. Um professor de primeira escola que eu costumava contar que ele tem um escritório e ele diz que as pessoas normalmente antes de entrarem no escritório batem à porta para entrarem, não é? E ele dizia que os filhos dele já são grandes, mas que os netos dele eram as únicas pessoas que entravam sem bater. Eles entravam a correr, saltavam para cima da cadeira dele, saltavam para o colo dele. Por causa disto, por causa da intimidade. E é assim que Deus quer que nós entremos na sua presença. Como filhos que desejam o abraço dele, que desejam saltar para o colo dele, que desejam compartilhar com ele o que aconteceu com eles, que desejam que ele fale com eles daquilo que está no seu coração. E aqui nós vemos um filho que, apesar de morar naquela casa, de ser o dono legal de tudo aquilo, de ser o herdeiro legal de tudo aquilo, ele não tinha a vontade para entrar na casa do pai livremente, quando se apercebeu que havia ali uma festa. E por outro lado, ele não compreendia aquilo que o pai estava a pensar. Isto pode acontecer mesmo connosco. Quantas vezes nós nos embrenhamos tanto no trabalho, no serviço de Deus, que nós já não temos tempo para falar com Ele. Ainda hoje
eu penso que foi a Armanda que falou de Maria e Marta. Jesus avisou Marta acerca deste perigo, e nós dizemos sempre Marta, não pensava, a Maria que era a boazinha, nós vemos sempre tudo muito preto e branco, mas nós somos muito mais parecidos com Marta do que Maria, não sei se já repararam. Porque o coração de Marta era um coração bom, era um coração desejoso de servir a Deus. Não sei se os irmãos já repararam, mas todas as vezes que Marta aparece na Bíblia, ela está a servir. Sempre. A Bíblia conta-nos que Jesus foi a um jantar, uma refeição, um banquete na casa de Lázaro, estava a gente toda junta e aparece lá um versículozinho que diz: e Marta servia. E Marta servia. Marta estava sempre a querer dar. E muitas vezes nós temos este desejo de servir a Deus. E Deus agrada-se disso. Mas isso não chega. Às vezes nós empenhamos tanto, nós temos culto de manhã, depois temos calma de cá, depois temos culto à tarde, depois vamos fazer um culto à noite não sei onde, depois vamos ensaiar, e depois vamos para o culto não sei onde, e depois vamos fazer mais isto, e arranjar mais tempo para fazer, ajudar mais o irmão que tem não sei o quê, e servimos tanto, que nem tivemos tempo para falar com Deus. Que nem tivemos tempo para estar aos pés de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, porque Deus tem coisas para nos dizer. Deus quer partilhar o seu coração connosco. Jesus, Ele disse: já não vos tenho chamado de servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu vos entreguei, eu vos tenho dito. Jesus, Ele nos chama amigos porque Ele compartilhou o seu coração connosco. E é isso que Deus quer. Mais do que o nosso serviço, Deus quer ter intimidade connosco. Jesus não estava de maneira nenhuma a contar o desejo de Marta ao servir. Mas Jesus alerta para aquilo que é mais importante, que é a comunhão com Ele. Nós podemos servir perfeitamente, mas se nós não temos comunhão com Deus, não nos vai servir de nada. Vai ser em vão aquilo que nós estamos a fazer. A sua condição foi mudada porque Jesus partilhava com os discípulos aquilo que estava no seu coração. Lembram-se os discípulos, aquilo que Jesus lhes disse. Como é que está a nossa comunhão com Deus no meio de tudo aquilo que nós temos para fazer? Tudo aquele desejo que nós temos de fazer as coisas bem para Ele. Como é que está a nossa comunhão com Ele? Às vezes nós agimos com Deus como as festas de aniversário das crianças. Às vezes são um bocado assim. Não sei se os irmãos já repararam. Um bebê faz anos, uma criança com 2 ou 3 anos. O que é que os pais fazem? Convidam todos os amigos deles para irem lá à casa comer. Não é? Fazem uma grande festa, dão prendas à criança e depois deixam a criança num canto a brincar sozinha e todos os adultos todos a conversar uns com os outros. E está lá a criança tipo, eu é que faço anos. E às vezes nós agimos assim um bocado com Deus. Nós vimos à igreja e até estamos tão preocupados, vamos fazer bem, vamos fazer o melhor para Deus. É importante fazermos o melhor para Deus. Mas é importante que Ele também esteja em primeiro lugar. Quando nós estamos a pensar, quando nós estamos a louvar, quando nós estamos a fazer seja o que for, que Ele esteja em primeiro lugar. E depois nós vemos qual é a atitude deste pai. A Bíblia diz-nos que saindo do pai e estava com ele. Nós sempre falamos da humilhação que o pai sofreu pelo outro filho. Mas realmente quando nós vemos a cultura daquele povo, a obrigação do filho mais velho é tão interessante. Era suposto em qualquer banquete que um pai dava, o filho mais velho agir como um mordomo da casa. Era dito que o pai dizia aos seus convidados: o meu filho mais velho é como se fosse vosso servo. Isso era honra que o filho mais velho devia ao seu pai. E este filho não só se recusa publicamente, porque nós imaginamos sempre, quando eu vi esta história, eu sempre imaginava o pai a ser chamado à parte na festa e o filho dizendo: eu não quero entrar. Mas aqui nós temos uma humilhação pública. O filho, ele recusa-se publicamente em participar daquela festa que o pai está a dar. E a festa não era, pronto, o pai, o filho e o criado que ela ia passar. Nós tínhamos um bezerro cevado sentado, provavelmente toda a aldeia estava naquele lugar. E este filho humilha publicamente o seu pai, recusando-se a participar desta festa. E mais uma vez, tal como fez com o filho mais novo, o pai sai da sua casa, sai do seu lugar, num ato de amor e de humilhação. E ele vem e pede: filho, por favor, entra. Por favor, vem te alegrar connosco por aquilo que aconteceu, porque houve salvação hoje. Deus, Ele fez isto por nós. Éramos nós que tínhamos errado contra Ele. Éramos nós que nos tínhamos afastado contra Ele. E Ele saiu do seu lugar, sabem? Saiu do lugar de glória que Ele ocupava. E Ele humilhou-se a si mesmo para restaurar
restabelecer a sua comunhão connosco, como este Pai amoroso estava a fazer. E isto é incompreensível à nossa mente humana. Só o amor que Deus tem por nós pode explicar isto. Ele humilhou-se para Ele próprio restabelecer. Quando alguém nos ofende, o que é que nós fazemos? Se Ele quer perdão, Ele vem cá pedir, não é? Quer dizer, eu é que ainda vou lá pedir, pisaste-me, desculpa, eu ter-me aleijado. Mas aquilo que Deus faz é que Ele que era ofendido, Ele sai do seu lugar de glória e Ele humilha-se. Ele humilhou-se por amor a cada um de nós. É esta a dimensão do amor de Deus. É esta a dimensão do amor de Deus para connosco. Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Embora o se comportasse como um empregado exigindo pagamento por aquilo que era a obrigação dele, mesmo assim, o Pai não o tratou como um servo. Jesus, ele explica-nos como é que se trata um servo. Sabe o que é que ele diz em Lucas 17:10? Diz assim: também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Era assim que o servo devia ser tratado. Se o filho queria ser tratado como um servo, o pai devia lhe ter dito: então olha, não fizeste mais que a tua obrigação, não tenho nada para te dar, não te devo nada. Era isto que ele merecia ouvir, não era? Mas não foi isto que, Deus, que o pai lhe disse. E não é isso que Deus nos diz a nós. Quando nós vimos quando chegamos a casa cansados, dizemos: Deus, hoje trabalhei tudo para ti, já não faço mais nada, já gastei, já não consigo mais. Era o que ele devia ter de dizer, era: olha, não fizeste mais que a tua obrigação. Mas não é isso que ele diz. Ele diz: eu quero ter comunhão contigo, eu quero que tu abras o teu coração para mim, eu quero falar para ti, eu quero que tu sejas meu filho a sério. O pai mostra para com este filho o mesmo amor inesperado que havia oferecido ao filho mais novo. Ele humilha-se, pedindo ao filho que participe na festa. Em 1 João 4, vamos lá só ler mais estes dois versículos. 1 João 4, 10, antes de terminarmos. 1 João 4, versículo 10. João 4:10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E no capítulo antes, 1 João 3, versículo 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Quando nós nos começamos a afastar de Deus por algum motivo, quando nós começamos a desleixar, porque é tão fácil nós desleixarmos o tempo que nós temos com Deus. É verdade, a gente não se esforçando, não, eu vou orar todos os dias, eu preciso de falar com Deus, eu preciso da presença dEle. Mas depois dos afazeres da vida, a gente sai de casa 6 da manhã, 7, e depois vamos ainda para a igreja servir, às vezes depois do trabalho, chegamos a casa tão cansados e dizemos: não, amanhã eu falo contigo, Deus. E outro, e é tão fácil perder, é tão fácil isto acontecer. Mas Deus, Ele continua a ansiar que nós busquemos a sua face. Ele continua a tentar chamar a nossa atenção. E às vezes vêm coisas complicadas na nossa vida para ver se nós nos lembramos de nos apegarmos a Ele de novo. Ele quer que a nossa comunhão com Ele seja restabelecida e fortalecida a cada dia e não que ela enfraqueça. Ele quer que nós o amemos cada vez mais. Ele quer que nós ansiemos pela sua presença, como quem tem sede e precisa de beber água. Deus quer que nós ansiemos pela sua presença assim. Que nós entremos na sua presença e que ali Ele possa falar connosco, Ele possa moldar-nos, Ele possa chegar ao nosso coração. Nós possamos entender aquilo que está no coração dEle. Porque a obediência, quando nós entendemos o que está no coração de Deus, é muito mais fácil. Porque nós não obedecemos por obrigação, mas por amor. E era isto que eu gostava que nós pudéssemos pensar esta tarde. Nós pudéssemos olhar mesmo para os nossos corações e pensar: como é que eu tenho agido para com este Deus de amor? Será que eu tenho sido como um servo que faz tudo o melhor que pode e quer para Deus, e que quer trabalhar para Deus, e que quer que o reino de Deus vá à frente, mas que se esquece de estar com Ele? Será que nós temos perdido a nossa comunhão com o Pai? Será que nós temos desprezado este desejo que Deus tem de estar connosco? De estar connosco, de nos chamar de filhos, de compartilhar o coração dEle connosco, de se mover nas nossas vidas, de nos moldar, de
nos transformar, nos fazer ir mais além. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Acreditem que não está no passado aquilo que Deus quer fazer, não está só aqui, está nas nossas vidas. Está nas nossas vidas aquilo que Deus quer fazer através de nós, aquilo que Deus quer fazer na sua igreja, está em cada um de nós. Se nós nos dispusermos a ouvir aquilo que está no coração de Deus, se nós nos dispusermos a investirmos nesta intimidade que Deus quer ter connosco. Eu queria pedir mesmo só que nós pudéssemos ficar de pé nesta tarde, nós pudéssemos ainda orar e nesta tarde abrir os nossos corações para Deus e dizer mesmo aquilo que está nos nossos corações e deixar que Ele nos mostre o que é que Ele quer, qual é o relacionamento que Ele quer ter connosco. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este amor tão grande, muito obrigada por este amor inexplicável, Senhor. Por este amor tão desinteressado que Tu tens para connosco, que somos tão imerecedores do Teu amor, Deus. E nós não temos como agradecer aquilo que Tu fazes e nós continuamos a ser tão imperfeitos, mesmo apesar daquilo que Tu ofereceste a cada um de nós, enviando o Teu Filho, Senhor, o Teu Filho único, o Teu Filho querido, para morrer em nosso lugar, Deus. Ó Senhor, e perdoa-nos porque tantas vezes nós ficamos como este filho, perdidos mesmo dentro de casa. Muitas vezes nós estamos na Tua casa, mas estamos tão longe de Ti, Senhor. Muitas vezes nós estamos na Tua casa e nós não entendemos o verdadeiro relacionamento que Tu queres ter connosco, Deus. Muitas vezes nós estamos na Tua casa, mas nós não perdemos tempo para contendas com os nossos corações, Senhor. Que Tu nos deixes fome e sede de Ti, Senhor. Que Tu te possas mover nas nossas vidas, Deus, de uma maneira muito especial, Senhor. E que nós possamos entender este amor, Senhor. Este amor tão grande com o qual Tu continuas a chegar até nós a cada dia. Com o qual Tu continuas a ansiar, Senhor, por ter um relacionamento connosco, Deus. Mesmo quando nós falhamos contigo mais e outra vez, Deus. Então nós te pedimos, Senhor, que Tu possas tocar nos nossos corações, Senhor. Tu possas marcar as nossas vidas de uma maneira maravilhosa, Deus. Tu nos tens esta fome e esta sede da Tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. No nome de Jesus.